Fala Fogão, 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro praticamente concluída, faltando apenas CSA e Náutico, que se enfrentam amanhã, para complementar essa rodada, mas o Botafogo já pode afirmar que está a 1 ponto do G4, melhorou muito a sua classificação e vai fazendo do estádio Newton Santos sua grande arma nessa Série B. Chegamos a 83% de aproveitamento jogando em casa. E logicamente, podemos ver isso fazendo a diferença até o fim da competição. Quero falar sobre isso, quero falar também sobre o nosso próximo adversário e falar sobre os destaques, quem foi bem, quem foi mal nessa partida diante do Vila Nova, vitória por 3-2 do Glorioso. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão! Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver novidade aqui no canal, como vídeos e lives, e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 8.000 inscritos. Sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Também queria aproveitar esse começo de vídeo para poder te apresentar a Rivalitar, uma marca conceito que trabalha em cima das rivalidades do futebol brasileiro, desenvolvendo estampas que sejam memoráveis para os torcedores, como essas aqui que estão aparecendo para você. Estampas muito bacanas, bonitas e limitadas, tá? A quantidade de camisas é limitada, então aproveita. Tem um cupom de desconto FALAFOGÃO10. Basta você acessar www.rivalitar.com.br, utilizar esse cupom e tem frete grátis para todo o Brasil. Mais fácil que isso não dá. Então aproveita, garante a sua, porque de fato as camisas estão sensacionais. Dito isso, vamos em frente para comentar aqui essa situação do Botafogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Dentro de casa, a gente é o melhor mandante disparado. O estádio Newton Santos tem feito a diferença na vida do Botafogo na competição. A gente sabe que há muito tempo a gente precisava recuperar essa autoestima, digamos assim, de dentro de casa. Mostrar para as equipes que vêm para o Rio de Janeiro de que é muito difícil jogar com o Botafogo aqui. Durante muito tempo a gente viu as equipes jogarem com o Botafogo no Newton Santos como se fosse um campo neutro, né? Infelizmente, por conta do empenho das equipes, da qualidade das equipes que a gente veio tendo, isso foi acontecendo. E nessa Série B não. O Botafogo decidiu mostrar para qualquer time que vem para o Rio de Janeiro que no Newton Santos quem manda é o Botafogo. Temos uma campanha com 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 83% de aproveitamento. E para completar, nesse retorno da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo vai encarar dentro de casa, considerando aquelas equipes que estão com 28 pontos ou mais, né? Só para a gente fazer aqui um parâmetro de quem é que está nessa briga nesse momento pelo G4, nós vamos enfrentar 6 equipes no estádio Newton Santos. Enfrentaremos, por exemplo, o CRB, o Avaí, o Sampaio Corrêa, o Guarani, Operário, Náutico, todas essas equipes no Newton Santos. Se a gente mantiver esse desempenho de 83% de aproveitamento, vamos somar pontos fundamentais nessa campanha pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então é um ponto muito bacana da gente destacar como o Botafogo vem bem dentro de casa. É o melhor mandante disparado. O segundo melhor mandante, só para você ter uma ideia, conquistou 21 pontos jogando dentro de casa. Já o Botafogo, 25. Então o melhor mandante disparado e o estádio Newton Santos vem sendo a nossa fortaleza nessa Série B. É claro que o mesmo não acontece ainda fora de casa, a gente tem que reconhecer isso. São 7 pontos conquistados longe do Rio de Janeiro e, obviamente, a gente precisa melhorar esse aproveitamento. Começando, principalmente, pela próxima partida, nosso próximo adversário, que é o Curitiba, sexta-feira, 9h30 da noite, no Couto Pereira. Na sequência, a gente faz uma outra viagem bem complicada, vamos lá para o norte do país para enfrentar o Remo e temos 2 jogos seguidos, portanto, fora de casa. Na sequência, o Náutico no Newton Santos. Então esses 3 jogos aí são fundamentais para o Botafogo poder virar de fato essa chave no segundo turno. Melhorar o nosso desempenho fora de casa, seria fantástico conquistar uma vitória diante do Curitiba lá no Couto Pereira. O Curitiba, que é líder da competição, tem 39 pontos, vem numa pegada muito forte e dentro de casa tem um jogo a menos que o Botafogo, tem 19 pontos conquistados no Couto Pereira, o que demonstra que o Curitiba também vem fazendo um bom desempenho quando joga lá nos seus domínios. Então o Botafogo vai ter um jogo complicado na sexta-feira, ninguém duvida disso,
mas o Botafogo tem sim a capacidade de chegar no Couto Pereira, conforme já fez, por exemplo, na temporada passada, na briga contra o rebaixamento a gente foi lá e venceu por 2-1. É claro, é um cenário completamente diferente, são equipes diferentes, mas eu tô dando esse exemplo só para sinalizar de que o Botafogo tem sim a capacidade de chegar lá no Couto Pereira e conquistar 3 pontos, que seriam absolutamente fundamentais. Se o Botafogo vence o Curitiba e na sequência vence o Remo, traz 6 pontos para casa, nós viramos essa chave de que fora de casa o Botafogo não consegue desempenhar um bom futebol, não consegue conquistar os resultados que precisa. Lembrando, conquistamos 7 pontos fora de casa no primeiro turno. E se no começo do retorno o Botafogo voltar para casa, para o Rio de Janeiro, com 6 pontos conquistados, nesses 2 próximos confrontos fora de casa, diante de Curitiba e Remo, realmente a gente vira essa chave, ganha uma confiança absurda e podemos caminhar a passos largos buscando nos firmar nesse G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, esse é o panorama que a gente tem pela frente. Curitiba fora de casa, Remo fora de casa e Náutico no estádio Newton Santos, local onde o Botafogo vem fazendo uma campanha extraordinária e que assim permaneça até o final. Se a gente conquistar a maioria dos pontos, a maioria esmagadora dos pontos que a gente vai disputar dentro do estádio Newton Santos, vamos estar muito próximos do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. E se melhorarmos o nosso desempenho fora de casa, o que é necessário para conquistar esse acesso, aí realmente a situação vai ficar bem mais tranquila e a gente vai conquistar o objetivo tão sonhado, que é essa vaga no G4 ao fim da competição. Agora, falando a respeito ainda da partida diante do Vila Nova, vitória por 3-2, com um sufoco danado, muito desnecessário no fim, diga-se de passagem, porque ali naqueles 8 minutos finais, tenho certeza absoluta que a torcida botafoguense envelheceu alguns anos. Foi uma tensão danada, uma tensão desnecessária, e eu diria até que centímetros evitaram uma tragédia. O Botafogo vencia por 3-0, sofreu 3-2, e já ali na reta final da partida, dentro daqueles 8 minutos de acréscimo, uma bola na trave. Porque se aquela bola ali vai um pouquinho para o lado, uns 2, 3 centímetros para dentro, ela bate na trave e entra. Então alguns centímetros salvaram o Botafogo. Não podemos deixar isso se repetir, logicamente. O Botafogo tem que tirar lições importantes dessa partida, e essa lição, diferente do que disse o auxiliar do Anderson Moreira, não é saber sofrer. Essa frase no futebol, saber sofrer, é uma das frases que eu mais detesto, porque sinceramente, o Botafogo não precisava saber sofrer num jogo que fez 3-0. A gente abre 3-0 no placar e depois tem o discurso do saber sofrer. Não era para acontecer isso, logicamente. A gente deu mole, muito mole, e isso não pode voltar a acontecer, logicamente. Agora, nessa partida diante do Vila Nova, a gente tem aqui alguns jogadores que foram muito bem, enquanto outros deixaram muito a desejar. Dentre aqueles que foram muito bem, eu colocaria aqui o Rafael Navarro, que teve participação importante nos 3 gols do Botafogo. No primeiro, ele recebe de costas, faz o trabalho de pivô e passa para o Marco Antônio. Então o Navarro ali teve uma participação realmente muito importante. No segundo gol, como bom centroavante, entra na grande área igual uma flecha, recebe cruzamento do Hugo, se antecipa ao goleiro e coloca a bola lá dentro da rede adversária. Já no terceiro, embora tenha sido um gol de pênalti, a jogada que vai originar a possibilidade do Diego Gonçalves sofrer esse pênalti foi uma tabela entre o Diego Gonçalves e também o Rafael Navarro. Então ele teve uma participação muito importante nos 3 gols do Botafogo, nas 3 jogadas que originaram gols do Botafogo nessa partida. Por isso eu coloco o Navarro aqui como um grande destaque dessa partida. Outro jogador que vale mencionar aqui, logicamente, é Joel Carli. Fez um lançamento sensacional para o Hugo, fez uma partida defensivamente falando muito sólida também, muito bem no jogo aéreo, e o Carli acrescenta um grau de experiência, de liderança na nossa defesa, que realmente dá para perceber, faz a diferença. Então eu coloco também aqui, entre os destaques dessa partida, Joel Carli. Não posso deixar de mencionar também o Diego Gonçalves, pelo gol marcado, pela entrega dentro de campo. Não foi a melhor partida do Diego Gonçalves com a nossa camisa, mas mais uma vez muito voluntarioso, não dá pra negar. E o Chay também foi muito importante ali na jogada do primeiro gol, foi ele o autor do primeiro gol, logicamente. Mas eu destaco aqui o tempo de bola que o Chay teve para fazer a infiltração na área do Vila Nova no momento correto, porque ele dá uma segurada e corre, acelera no momento correto, justamente para proporcionar ao Pedro Castro, que fez uma excelente infiltração ali pela direita, o cruzamento da maneira como foi. Se o Chay, por exemplo, se atrasa para entrar dentro da grande área, ou se ele entra antecipadamente, o cruzamento seria onde estava todo mundo do Vila Nova. E de repente o gol não teria saído. Então eu destaco aqui esse tempo de bola do Chay, que chegou a 8 gols na Série B do Campeonato Brasileiro.
E destaco ainda como ele foi voluntarioso. O Chay, inclusive, saiu do campo, né, extenuado, muito desgastado. A gente ficou ali até com medo dele estar com uma lesão muscular, mas ao que tudo indica, ele só teve cãibra, né? Tá tudo bem com o jogador e não deve ser problema para a partida, por exemplo, diante do Curitiba. Já outros dois atletas que eu quero destacar aqui, principalmente pela primeira etapa, Pedro Castro e Hugo, tá? O Hugo a gente tem as nossas ressalvas aqui, ele não aparece tanto no campo de ataque, mas nesse jogo estava mais solto. Na primeira etapa, o time inteiro muito bem encaixado e esses dois atletas realmente foram importantes. O Pedro Castro aparecendo ali para dar assistência do primeiro gol, o Hugo aparecendo muito bem, fazendo aquela espetada para receber o lançamento do Carly. Então isso é trabalhado, dá para ver que é trabalhado e os dois atletas também se destacaram. Tá? Na minha opinião, os grandes destaques dessa partida do Botafogo foram esses jogadores. Já o outro lado da moeda, jogadores que entraram e não fizeram uma boa partida, eu vou mencionar aqui logicamente o Varley, perde um gol feito, não dá pra perder aquele gol. Varley foi muito mal nessa partida, tava numa manhã terrível e a gente tem que comentar isso aqui. Um outro atleta aqui que eu quero comentar negativamente, infelizmente, é o Diego Loureiro. Vai demonstrando muita dificuldade na hora de fazer o tempo de bola para sair numa bola aérea e quase colocou tudo a perder quando ele saiu do gol desnecessariamente naquela bola que acabou originando o chute que bateu na trave. Ali o Diego Loureiro sai numa bola que estava muito distante, não tinha necessidade, tinha muito jogador do Botafogo naquele lance, naquela jogada, ele sai de forma equivocada, toma uma decisão errada e por conta disso quase origina um gol do Vila Nova. Ele está demonstrando muita dificuldade nessa saída na bola aérea e a gente tem que bater nessa tecla porque quando o goleiro tem dificuldade nesse tipo de lance e ele vai se arriscar, muitas vezes vai errar. Então a gente precisa ver o Flávio Tênis trabalhando essa questão com o goleiro. Não dá para o Diego Loureiro, partida após partida, tá demonstrando essa insegurança numa bola que vem do alto, inclusive em bolas simples. Isso também é que vale comentar. O Barreto, por exemplo, na primeira etapa, eu destaquei isso até no Twitter lá do Fala Fogão, @FalaFogão1, eu destaquei que o Barreto no primeiro tempo, ele acompanhou o bom nível de jogo da equipe. Mas na segunda etapa, chamou a minha atenção negativamente o Barreto caminhar em campo em dado momento do jogo. Ele estava literalmente andando. Se você pegar o replay do primeiro gol do Vila Nova, o Barreto está caminhando na entrada da grande área, enquanto um adversário, um jogador do Vila Nova passa a ser uma opção para receber o cruzamento. E o Barreto deveria estar marcando aquele cara. Então, de repente, se a bola vai ali, o gol do Vila Nova poderia sair de qualquer forma, porque o Barreto não estava cumprindo a sua função. Se o jogador está desgastado, que ele possa sinalizar para o banco, olha, não dá mais para mim, tô desgastado, não tô conseguindo acompanhar. Isso é mais do que compreensível quando acontece. E o Barreto não, ficou até o final da partida caminhando dentro de campo e esse aspecto chamou a atenção negativamente. Para encerrar, eu acredito que vale a pena comentar aqui a respeito do Marco Antônio. Participou da jogada do primeiro gol, fez ótima enfiada de bola para o Pedro Castro, que fez a movimentação correta, mas no geral a partida do Marco Antônio foi muito abaixo novamente. Ele pode estar tendo um papel tático importante, todo mundo já reconhece isso, mas ofensivamente, infelizmente, o Marco Antônio vem deixando a desejar. Atuou pela direita, atuou pela esquerda, mas o nível de atuação do Marco Antônio não foi aquele que a gente sabe que ele pode entregar. Então, nesse aspecto, também fica aqui um destaque negativo. O Marco Antônio pode entregar mais. Mas é isso, Fogão. Eu quero saber aqui qual é a sua opinião a respeito do top 3 positivo, de destaques ali da equipe do Botafogo nessa partida, e do top 3 negativo. Coloca no comentário aqui embaixo os nomes dos atletas que, na sua opinião, se destacaram nessa partida diante do Vila Nova e que deixaram a desejar, poderiam ter feito mais. Peço também que você se inscreva no canal, caso não seja inscrito, e compartilhe esse vídeo em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.